Luzes baixas, a chuva lá fora e aquela fumaça de cigarro no ar. É nesse clima que a gente vai mergulhar fundo para entender uma das atmosferas mais incríveis do cinema, o filme noir. Pois é, essa é a grande pergunta, né? É quase um caso a ser investigado. O que será que esses filmes, tão sombrios, tão cínicos, têm que nos prende até hoje, tanto tempo depois? Bora seguir as pistas para desvendar esse mistério. Ok, então nossa primeira parada nessa investigação vai direto para o coração do noir. E olha, a gente já começa descobrindo que não é só um gênero de filme, sabe? É um sentimento, um clima que contamina tudo. Pode esquecer aquela coisa de mocinha e bandido. No universo noir, essa linha, ela simplesmente não existe. É tudo borrado, cinza. O que realmente pega é aquela atmosfera pesada, sabe? De desconfiança total, onde parece que todo mundo está sempre a um passo de se dar muito mal. Para a gente entender de onde veio o noir, a gente tem que voltar para a cena do crime original. Ou seja, a gente precisa olhar para a época e para o lugar onde tudo isso nasceu. Porque, olha, o contexto aqui é a peça-chave. Imagina só o clima daquela época. Segunda Guerra Mundial acabou, os soldados voltam para casa, mas o mundo que eles encontram é outro. As mulheres que foram trabalhar nas fábricas agora têm uma independência que não tinham antes. E para completar, começa a Guerra Fria com aquele medo constante de bomba atômica, de espião. O filme noir, na verdade, é o reflexo, é quase o pesadelo dessa sociedade em transformação. E o mais engraçado é que os diretores lá de Hollywood não tinham a menor ideia de que estavam criando um gênero novo. Ninguém falava, vamos fazer um filme noir agora. Eles só estavam fazendo filmes de crime, sabe, de baixo orçamento. Foi só depois que os críticos lá na França, assistindo a esses filmes, perceberam que tinha algo em comum ali, um padrão. E foram eles que batizaram esse novo jeito sombrio de fazer cinema. Beleza. Agora que a gente já entendeu o contexto, chegou a hora de pegar a lupa e olhar de perto para as evidências. Vamos analisar as pistas visuais e os personagens que são literalmente as impressões digitais do noir. A imagem no noir não é só uma imagem, é uma linguagem própria. Pensa comigo, as sombras gigantescas, elas não estão ali só para deixar tudo escuro. Elas mostram o que está escondido na alma dos personagens. E aquela técnica de foco profundo que deixa tudo nítido, do primeiro plano até o fundo. Aquilo te deixa sem fôlego, porque o perigo pode estar em qualquer lugar, em cada cantinho da imagem. E aí a gente chega naquelas imagens clássicas, né? A narração em off, sempre com aquela voz cansada, cínica, as sombras das persianas que parecem as grades de uma prisão, a chuva que cai sem parar, mas que nunca limpa a sujeira da cidade. Tudo isso, a fumaça do cigarro, os ângulos de câmera tortos, são as marcas registradas, o DNA do noir. E agora, nosso primeiro suspeito na fila de reconhecimento, o herói do noir. Geralmente um detetive particular. Esquece o herói tradicional, tá? Esse cara não é bom nem mal. Ele é um sobrevivente. É o nosso guia nesse mundo podre. Um guia que nem queria estar ali, mas que por algum motivo não consegue ir embora. E claro, não podia faltar ela, a personagem talvez mais famosa e com certeza a mais perigosa de todas, a Femme Fatale. Mas olha, é muito simplista chamar ela só de vilã. Na verdade, a Femme Fatale é o puro reflexo do medo que a sociedade da época tinha dessa nova mulher, mais poderosa, mais independente e que definitivamente não estava mais afim de seguir as regras dos homens. Certo? A gente já viu o visual, já conheceu os personagens, mas isso tudo leva a gente para um lugar bem mais fundo. Para sacar de verdade o que é o filme noir, a gente precisa desmascarar os motivos por trás de tudo. Os motivos psicológicos que fazem esse universo girar. E esses motivos são basicamente 3 sentimentos, 3 conceitos filosóficos que são o motor de tudo no noir: ansiedade, angústia e desamparo. E não é só um personagem se sentindo triste, não. São as condições da existência humana que dão o tom de todos esses filmes. Vamos começar com a ansiedade. Freud tinha um conceito, o infamiliar, que se encaixa aqui como uma luva. Sabe aquele medo estranho que dá quando algo que deveria ser familiar de repente parece esquisito, ameaçador? É exatamente isso. E é aí que entram os filmes noir. Eles são tipo um pesadelo coletivo da sociedade da época. A Femme Fatale, o gangster, o desconhecido, todos eles são a personificação dos medos que as pessoas não queriam encarar. O medo da mulher independente, o medo da mudança, o medo do que é diferente. O noir pega tudo isso e joga na tela, na nossa cara. O segundo motor é a angústia. E o filósofo Kierkegaard resumiu isso de um jeito genial. A angústia é a vertigem da liberdade.
Não é medo de um monstro ou de um bandido. É o medo, o pavor de ter que fazer escolhas, de ser livre. E é exatamente nesse ponto que o herói do noir se quebra. A tragédia dele quase sempre começa com uma única decisão, um único sim ou não. Ele cai na tentação, mas não é só por dinheiro ou poder. Muitas vezes é para fugir dessa responsabilidade gigantesca que é ser livre e ter que escolher o próprio caminho. O que nos leva então ao último motivo, o desamparo. Ou, como Sartre dizia, a ideia de que a gente está abandonado, condenado a ser livre. É a consciência de que, no fim das contas, cada um está por sua conta. Pensa bem, no mundo do noir não tem Deus para salvar, não tem destino escrito nas estrelas, não tem desculpa. Não dá para culpar ninguém. Cada um tá ali, sozinho, tendo que arcar com as consequências das próprias escolhas. É a ideia de responsabilidade levada ao extremo. E convenhamos, isso é de dar medo. Ok, a gente já investigou a cena do crime, analisou as evidências, entendeu os motivos, agora é hora de fechar o caso e dar o nosso veredito final sobre o filme noir. E o veredito é o seguinte: filme noir é muito mais do que um estilo de filme. Todas aquelas sombras, os ângulos de câmera esquisitos, a narração pessimista, nada disso é só para ser estiloso. É a forma, a linguagem visual que um mundo encontrou para expressar o peso e o medo de ser livre, de ser totalmente responsável por si mesmo. E assim a gente fecha o nosso caso. Mas fica uma pergunta no ar, né? Se a gente parar para pensar no nosso mundo de hoje, com essa infinidade de escolhas, com tanta incerteza sobre o futuro, com as nossas próprias ansiedades, será que, no fundo, a gente não está vivendo em um mundo muito parecido com aquele que o filme noir mostrou? Talvez aquelas ruas escuras e chuvosas não estejam tão distantes assim.